Boa noite a todos os irmãos da Primeira Igreja Evangélica Batista de Araraquara e quero saudar a todos com a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo nessa noite e sejam todos bem-vindos a este canal, a todos que nos acompanham a cada transmissão online, a nossa satisfação e alegria em tê-los conosco. E nesta quarta-feira nós estaremos dando início a uma série de estudos com um enfoque missionário, já que nós estamos em mês de campanha de missões estaduais aqui no estado de São Paulo e também em breve, no mês seguinte, nós teremos a campanha de missões nacionais. Mas o tema sugerido para campanhas estaduais seja uma ponte conectando pessoas a Jesus. E nós estaremos estudando no livro de Jonas, buscando esse enfoque missionário, porque por vezes nós nos assemelhamos muito como igreja ao missionário Jonas e o fazemos a obra missionária muitas vezes com a questão da pregação, da anunciação, mas faltando o sentimento de compaixão, de amor pelas almas perdidas. Então o tema é bem sugestivo. Esperamos pela graça de Deus que o estudo promova isso no nosso coração, a começar no coração deste pregador que vos fala, de estarmos tendo esse ardor missionário, essa paixão que nós vamos perceber durante o estudo que ela estava faltando no coração do profeta. Então, a cada quarta-feira nós estaremos estudando um capítulo, dando início hoje então com o capítulo de número 1, que eu já estarei lendo aqui para os irmãos na minha versão contemporânea, em que nós vamos ter como um subtítulo a respeito desse tema de missões nacionais, Jonas, um missionário antônimo, a ponte de conexão a Jesus. Ou seja, Jonas, ou seja, alguém contrário, avesso à questão da sugestão do tema que nós estamos meditando. E tenho certeza que com os aspectos negativos que o texto nos apresenta sobre Jonas, de que em nosso coração haja o desejo de fugirmos delas para que sejamos pontes e como o apóstolo Paulo, na divisa que é utilizada em 1 Coríntios 9, na parte B do versículo 22, em que diz: tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Que este princípio aplicado na vida do apóstolo também seja o princípio que haja em nosso coração. Então nós vamos orar primeiramente. Eu convido a você que feche os seus olhos e que não somente você ouça e medite num estudo bíblico, mas que haja no teu coração o desejo profundo, ardente, de ser essa ponte nesses dias que estamos vivendo, dias difíceis, expectativas também ruins no coração das pessoas, e as pessoas precisando ouvir da graça de Jesus, precisando que alguém leve a mensagem de Cristo, mas que a gente possa não só levar a mensagem, mas que nós também tenhamos um coração semelhante ao de Deus na sua obra missionária. Então vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Grandioso Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor, ao iniciarmos essa série de estudos, que sejamos todos guiados por Ti. Que o Espírito Santo do Senhor seja o nosso professor por excelência em cada quarta-feira, ministrando aos nossos corações, nos levando a esta viagem missionária junto com Jonas e dela, aprendendo como podemos realizar a Tua obra. Por isso, Senhor, cada coração conectados aqui nesta noite, neste canal,
possam ser, ó Deus, tocados pelo Teu Espírito, ó Deus, e assim serem vasos, instrumentos poderosos em Tuas mãos, fazendo esta conexão, levando pessoas ao senhorio de Cristo Jesus. Por isso, assim, Senhor, nós Te suplicamos nesta hora, e o fazemos, Senhor, no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém. Capítulo 1, então, de Jonas, nos diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: Como podes dormir? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por que nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Respondeu-lhes ele: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhes tinha contado. Disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor: Ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Mas o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e a nossa reflexão nessa noite sobre a mesma. Apesar de o fato mais conhecido no texto que nós acabamos de ler neste livro ser os 3 dias de viagem submarina do missionário Jonas no ventre do grande peixe, mas o destaque mesmo do livro
está na pessoa de Deus. Deus fazendo essa conexão com o próprio profeta, com os marinheiros aqui e a conexão com Nínive. Os marinheiros que eram pagãos e idólatras, aos ninivitas que eram uma nação cruel e desumana, mas Deus buscando o contato, Deus buscando o relacionamento, Deus indo em busca dessas pessoas e do próprio profeta, que durante o nosso estudo nós vamos ver que Deus estava trabalhando o coração de Jonas também em todo esse processo. E nós queremos então aprender com esses aspectos negativos que o texto vai nos apresentar a cada estudo. E no capítulo 1 quero destacar 3 aspectos aqui principais e que eles vão interferir nessa questão da conexão com pessoas. De que eu e você, ao invés de sermos pontes, muitas vezes nós vamos nos constituir muros. E isso prejudica aquilo que Deus tem em mente e no coração com relação ao alcance de vidas para que elas sejam transformadas pela graça de Cristo Jesus. Então, por vezes, nós podemos estar como Jonas na questão missionária. Por quê? Jonas, ele, durante o processo, nós vamos ver que ele prega, mas lhe falta algo na questão do sentimento, no coração. Deus quer que pregamos, mas que a gente pregue com o coração, que a gente pregue com compaixão. E Jonas lhe faltou essa questão desse sentimento. E muitas vezes na igreja falta esse sentimento de compaixão pelas almas perdidas. E até a gente no coletivo acaba se escondendo. Há muitos que fazem a obra de Deus, mas fazem como que em ocultos, fazem como que no meio da massa. Ou seja, a obra está sendo feita, está sendo realizada, a igreja procura fazer, promover, pregar, anunciar Jesus, mas não há isso numa questão individual, numa questão pessoal. E o texto nos traz para essa questão. Toda a questão da coletividade, ela acaba sendo prejudicada se não houver de uma maneira individual esse sentimento. Se não houver essa consciência dentro de cada membro do corpo de Cristo, a necessidade de saber, eu preciso pregar, eu preciso ter compaixão pelas almas, de uma questão individual, de uma questão pessoal dentro do corpo de Cristo. E é isso que nessa noite queremos, através da palavra de Deus, para que eu e você sejamos despertados no íntimo de maneira individual, para que a gente possa então, assim, trabalhar nessa construção de pontes que vão ser uma conexão dessas pessoas a Cristo Jesus, para que esses princípios que nós vamos ver no próprio Senhor Jesus também estejam em nós, princípios que foram aplicados por Paulo. Paulo, ao se fazer tudo para com todos e de alguma forma querer salvar alguns, que também isso esteja acontecendo em nós. Então nós vamos destacar esses aspectos negativos para que algo positivo esteja sendo produzido no nosso coração nessa noite. Então, o primeiro aspecto negativo que quero destacar do capítulo 1, que nós acabamos de ler, está ligado à fuga do missionário Jonas. Deus apresenta de forma clara a quem ele deveria ser ponte, a quem ele deveria fazer essa conexão de Deus. E deveria ser em Nínive, lá com os ninivitas. Porém, nós vamos ver que Jonas ele foge dessa questão. E Jonas, ao invés de ir para um lado, Jonas vai no sentido totalmente ao contrário. Se Nínive é para cá, Deus quer que eu vá lá para essas pessoas, então eu vou para cá. Eu vou no sentido totalmente ao contrário. Porque ninivita representa pessoas indesejáveis.
Ninivitas representam as pessoas à margem da sociedade. Ninivitas representam aquelas pessoas que a gente não quer ter contato. Tarsis era um lugar de enseada. Tarsis era na costa da Espanha, um lugar de turismo. Tarsis é um lugar de pessoas agradáveis. Tarsis é um lugar em que, se Deus me enviar, eu quero ser missionário lá. Mas missionário cá eu não quero. E isso mostra uma fuga. Porque Deus vai deixar bem claro, para mim e para você, quais são as pessoas que você precisa se conectar. E conectá-las a Cristo. E muitas vezes serão pessoas indesejáveis. Mas Deus quer que você vá lá, pregue com amor por elas, tendo compaixão por elas. Mas Jonas então foge. E ao fugir, mostra bem claro que muitas vezes os projetos pessoais, eles vão estar acima dos projetos divinos. E isso interfere muito na obra missionária. Quer seja local, quer seja estadual, quer seja nacional, quer seja mundial. Quando os projetos pessoais são levados em primeiro lugar, com certeza os projetos de Deus vão estar em segundo, terceiro, quarto. E a obra missionária com isso, ela vai ser prejudicada. O que poderia ser de uma maneira mais rápida, se alavancar essas questões, muitas vezes ela se entrava, não por conta de Deus, mas por conta de nós, por conta da igreja, que ela está se aplicando nos seus projetos pessoais, tão somente olhando para dentro de si, tão somente olhando para as necessidades suas físicas, de templo e estrutura, esquecendo que fora há muitas pessoas que Deus quer que a gente as alcance, que a gente tenha a disposição para isso, porque quando se trata de projetos pessoais, nós vamos ver que Jonas é alguém muito disposto. Ele é um profeta disposto para ir para Tarsis e não falta disposição, não falta meio de conseguir recursos, não falta uma forma dele tentar com tudo isso, pagar sua passagem, pegar um barco, viajar. Veja que ele é um homem que está ali com toda a disposição quando se trata de projetos pessoais, mas ele sabia bem, era bem claro para ele que não era aquele o projeto de Deus. O projeto de Deus era outro na sua vida e que ele deveria ter essa mesma disposição que ele teve de ir para Tarsis para estar se conectando aonde Deus queria que ele o fosse, e ele não foi. Faltou disposição para seguir a vontade de Deus. Será que não falta disposição muitas vezes para a igreja cumprir o ID de Jesus? Falta disposição, muita disposição para projetos pessoais, mas pouca disposição para os projetos divinos, daquilo que Cristo tem para a obra dele, para alcance de pessoas. Então fica essa reflexão. Se for assim, falta-lhe obediência. Essa fuga foi causada pela desobediência. Esse é o aspecto negativo do texto. Então, o aspecto positivo para mim e para você tem a ver com a obediência, que não vai permitir com que a gente fujamos dos propósitos de Deus, que a gente fuja das pessoas aos quais a gente vai ter que levar a mensagem e o amor a essas pessoas, mas isso elas vão perceber não só na mensagem que ouve, mas elas vão perceber também nas ações nossas, do nosso coração, da compaixão daquilo que demonstramos a elas. Mas há um outro aspecto negativo, que o capítulo 1 deixa bem claro, porque Jonas é um missionário contrário, antônimo, à ponte de conexão a Jesus, que foi a sua insensibilidade diante do apelo de Deus. Insensibilidade. Porque quando Deus faz um apelo, quando Deus convoca, quando Deus chama e ordena e diz, ide a Nínive, é porque em Nínive havia uma carência muito grande. Nínive havia ali trevas e densas trevas em que a luz de Deus, da sua palavra, da sua revelação, deveria chegar lá.
Uma carência muito grande. E para uma carência muito grande, sempre haverá um chamado de Deus, um apelo de Deus. E que se a igreja estiver insensível, como Jonas, ela não vai atender ao apelo de Deus. E o apelo de Deus tem a ver com carência e necessidade de alguém que Deus quer alcançar, aonde Deus quer chegar, aonde Deus quer transformar, aonde Deus quer fazer ali um outro quadro, uma outra realidade do que está acontecendo ali. E isso acontece pelo poder do Evangelho, pelo poder que há hoje em dia na Igreja de Cristo na Terra, de ser esse canal, essa ponte para essas pessoas poderem conhecerem a Jesus. Mas muitas vezes a insensibilidade está no trabalho missionário. Como muitas vezes nós somos insensíveis. E ao sermos insensíveis, nós nos tornamos assim como Jonas, diante até mesmo do que estava tão perto dele. Marinheiros, aflitos, desesperados, tempestade quase quebrando o barco, e aquele homem insensível dormindo ali dentro do barco. A insensibilidade que o leva a uma dormência. E que sono, hein? Que sono! Vejam que o desespero era tão grande lá, e aí o chefe do navio vai perguntar para ele: como é que você consegue dormir numa situação dessa? Como é que você consegue? E olha, como marinheiro, eu tive assim mares semelhante a esse que o texto nos apresenta. E ninguém consegue dormir. Você até vai para o seu beliche, deita para tentar passar um pouco do enjoo que o mar causa no mar tão revolto como às vezes ele está, como nos diz o texto, que se engrossava cada vez mais as ondas, e você não consegue dormir. Jonas estava tão insensível, tão certo da sua fuga de Deus, com tanto anseio no coração de fugir de Deus e do que Deus queria que ele fizesse, que ele estava tão duro que ele conseguia dormir em situações assim, na sua insensibilidade. Mas vejam, irmãos, essa é a realidade de alguns grupos de discípulos de Cristo Jesus. E é triste quando a gente, em campanhas missionárias, a gente percebe essa insensibilidade como a igreja não separa tempo para estar intercedendo por missões, a igreja não levanta recursos para essa obra, e da igreja não surgem pessoas e missionários na própria igreja com tanto ardor e trabalhando nas questões de missões e evangelismo local, dentro da igreja. Não digo de ter que ir para uma terra distante, de ter que ir para um outro local, algo, mas isso que já comece aonde ela congrega, onde ela está, aonde ela vive, de estar pregando e anunciando Jesus. Essa insensibilidade vista, infelizmente, na Igreja de Cristo. Então, como que combater esse aspecto negativo? É pedir mesmo: Senhor, eu preciso de um coração sensível à tua voz. A sensibilidade de ouvir o teu chamado, porque Deus fala, não tem como não ouvir, Ele vai falar, você vai ouvir. É impossível que Deus fale, e a própria Bíblia nos diz que a palavra de Deus não volta vazia, e não volta mesmo, ela vai para aquilo que lhe apraz. Então, quando Deus chama alguém, convoca alguém, quando Deus vai falar ao coração de alguém, não tem como essa pessoa não ouvir. Agora, ela pode ser insensível em querer fugir, desobedecer. E aí ela precisa reconhecer, cair em si e dizer: não, Deus está falando comigo. Senhor, dá-me um coração sensível. Essa sensibilidade de te ouvir, essa sensibilidade de te seguir, essa sensibilidade de poder ver a carência do outro, que muitas vezes está faltando em mim, de tentar fazer vista grossa. A situação está lá, eu estou vendo, mas eu não quero ver. E dizer: não, Senhor, eu quero ver, estou vendo.
E a tua palavra, o Evangelho, as ações que demonstram tua graça, o teu amor, precisam chegar lá. Usa-me a mim, envia-me a mim, para que eu possa, assim, levar vidas aos pés do Senhor Jesus e alcançarem a salvação. Um terceiro e último aspecto a destacar do texto, do capítulo 1, em que Jonas vai se constituir para nós um péssimo exemplo, um missionário antônimo, a ponte de conexão a Jesus, às pessoas ao seu redor, é que lhe faltou a questão tão primordial da vida cristã, que vocês já ouviram tanto, já estudos a respeito, a temática, a Bíblia é repleta em nos exortar a isso, que é a questão da oração. Oração. Faltou oração, vai faltar conexão com Deus e vai faltar conexão com as pessoas. O capítulo 1, em nenhum momento nós vamos perceber aqui Jonas orando. Um profeta, um homem que conhecia Deus, um homem que tinha esse chamado de Deus, um homem que ouvia Deus e Deus falava com ele, mas esse homem, em nenhum momento, ele vai falar com Deus, ele não ora. Não há aqui registro no capítulo 1 de Jonas orando, nem quando é solicitado, o que é mais triste ainda. Os próprios marinheiros não só vão repreendê-lo e dizer, como é que você pode ficar aí dormindo? Isso não é hora de dormir não, acorda, levanta. E aí eles vão mais além. Clama ao teu Deus. Olha que palavra dura ao coração desse homem. Clama ao teu Deus. Eles estavam lá invocando seus falsos deuses, né, na sua idolatria, na sua crença pagã, buscando aquilo que a quem não ouve, como a Bíblia mesmo vai dizer, que são mudos, surdos, cegos, e são carregados por mãos humanas, esses ídolos, que não podem fazer nada por ninguém, mas estavam eles lá tentando buscar e acalmar a tempestade diante desses deuses falsos. Aí vira para quem sabia a solução, a quem buscar de fato, e diz assim, olha, clama ao teu Deus, ora, pede a Ele, Ele que podia fazer não faz. O que é mais triste é que ele não ora e não clama. Olha que coisa interessante. E eu e você, a palavra nos diz que somos sacerdotes de Cristo na terra. Tem alguns que só esperam pela oração do pastor, dizem, não, tem que ser a oração do pastor, de um diácono, que daí é uma oração forte. Não existe isso. Todos os salvos por Cristo são sacerdotes, com essa autoridade concedida pelo próprio Senhor de orar, de interceder pelas pessoas, de alguém chegar em você e dizer, por favor, ore por mim, e você de imediato orar por ela, de você clamar a Deus, sabendo que Deus ouve, e que ao ouvir essa conexão é estabelecida, e você vai estar levando pessoas ao trono da graça através de oração. Jonas não faz isso. Mas os marinheiros acabam fazendo. Eles têm contato com a graça desse Deus poderoso e saber realmente, os que nós estávamos buscando não resolve nada não, mas o Deus dos hebreus sim, Ele criou os céus e terra. E eles começam a orar no verso 14, ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Esses homens, aconteceu aqui ao contrário. Jonas, que deveria interceder por eles, clamar ao Senhor, pedir perdão pela sua situação de fuga ali, era uma hora para isso. Nós vamos ver que ao invés de acontecer isso, os marinheiros é que começaram a interceder por Jonas. Que coisa feia, né? Mas imagine isso acontecendo hoje na igreja.
quando você tem esse sacerdócio santo, real, concedido pelo Senhor Jesus, de onde você estiver, você poder orar, clamar por pessoas. Então comece hoje mesmo fazendo essa ponte. Pessoas que estão ao seu redor, já comece a orar por elas. Ao fazer isso, mesmo que você não tenha um contato imediato com elas, mas essa ação há de estar acontecendo naquilo que nós não vemos, que são as questões espirituais, mas que quando a gente começa a orar, a clamar, elas vão estar acontecendo, porque é isso que Deus quer. É a arma que Deus dá a mim e a você, sacerdotes de Cristo. Ore, clame. Deus tem concedido isto a nós para que a gente use como uma arma poderosa nesta terra. E de coisas sim mudarem, não para a glória nossa. Quando isso acontece, é a glória de Deus. Como no texto, o sacerdote não fez o que deveria fazer, mas Deus, por misericórdia, fez, agiu. Deus age e vai agir, mas Ele quer que isso esteja acontecendo comigo e contigo. Essas mudanças vão ocorrer pelo poder da oração, sim. Não para que a gente, nisso, de alguma forma, seja assim exaltado por alguém, por A, por B. Não, não vai. A pessoa, quando receber a graça e ver o agir de Deus, a glória de Deus sendo manifesta, ela não vai devotar isso a você, ela vai reconhecer em Deus como os marinheiros, e o texto nos diz aqui que depois eles seguem em viagem, glorificando a Deus lá no navio, como pessoas agora mudadas por esta graça de Cristo Jesus. É um livro rico, riquíssimo de orientações para mim e para os irmãos também. Ou seja, mas nós precisamos ter os aspectos positivos para que haja essa paixão por missões. Paixão por missões é paixão por pessoas. Não tem como ser diferente. Se eu amo missões, eu amo pessoas. Se eu amo a obra missionária evangelística, eu vou ter que amar pessoas. E pessoas, muitas vezes, em quem a gente tem receio de se achegar ou tratar, mas que precisam. Pessoas como no exemplo que vocês já ouviram várias vezes. Hoje ela é uma missionária, está sendo preparada para isso, mas que vivia à margem da sociedade em São Paulo, um trapo de pessoa, mas ela mesma diz que as coisas começaram a mudar na vida dela quando uma jovenzinha da Cristolândia em São Paulo, que ela até falou assim, parecia uma bonequinha. As pessoas passavam e desprezavam ela jogada na rua, viciada pelo crack. As pessoas passavam, olhavam, não davam nada por ela, compaixão nenhuma. E ela disse que essa menina não só veio falar do amor de Deus, como fez algo que ela há muito tempo não recebia. Um abraço gostoso. A menina chegou lá, ela fedendo, maltrapilha. Mas aquela menina foi lá e abraçou ela. E esse abraço, ela sentiu o abraço de Deus nela. E hoje ela é uma serva do Senhor, uma missionária, fazendo o mesmo que ela recebeu por outras pessoas. Alguém foi ponte de conexão na vida dela para levar ela a Cristo. Agora ela é uma ponte de conexão para levar outras pessoas a Cristo. E é o que esperamos pela graça de Deus, que a cada quarta-feira, viajando com Jonas, no próximo estudo, nós vamos nessa viagem submarina com Jonas dentro do grande peixe e ver ali lições pelas quais Deus há de falar comigo e contigo para que a gente seja uma ponte de levar pessoas a Jesus. Então guarde isso nessa noite, é muito importante. Guarde. Obediência, sensibilidade, um sacerdote de oração. Você será uma ponte de conexão de pessoas a Jesus. E esses princípios que nós vemos na divisa, você se sentirá compelido
assim constrangido pela graça, a tornar-se tudo para com todos, para que de alguma forma alguém ao meu redor seja alcançado, salvo por Cristo Jesus. Que Deus abençoe esse estudo nessa noite ao meu e ao seu coração e sejamos pontes que conectem pessoas a Jesus. Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, o seu coração, para que você assim o seja na obra missionária de Cristo Jesus. Deus o abençoe grandemente. Amém.